Eu esqueci. Pronto. Muito bem. Então, só recapitulando um pouco, a gente discute muito, né, os estudiosos discutem muito a utilização, né, a utilidade prática da semântica, porque a semântica, normalmente, ela debate, ela discute a referência e a relação que as pessoas têm ao utilizar determinado tipo de enunciado, certo? Claro que essa referência e essa relação não é com a própria pessoa do enunciado, né, com o enunciador, mas com o universo, com o meio onde esse enunciado vai circular, né? Então, os estudiosos muitas vezes questionam a necessidade da existência de uma disciplina ou de uma ciência que já estaria envolvida com outros aspectos, né? Como, por exemplo, o discurso. Então, vocês já trabalharam, né, outras disciplinas, olá, Gabriel, com... Bom dia. Bom dia. Vocês já trabalharam outras disciplinas onde se discutiu essa questão do discurso, certo? O enunciador, o enunciado, a mensagem, todas as variáveis envolvidas com o discurso. Então, os estudiosos ainda não conseguiram definir até hoje, de maneira precisa, qual é o objeto de estudo da semântica. Vamos dizer assim, a hipótese, né, que mais uso tem tido, ou que mais aceitação tem recebido hoje em dia, é a de que a semântica, ela estuda a referência do enunciado, a relação do enunciado e as escolhas que são feitas, as escolhas de linguagem que são feitas para produzir esse enunciado, tá certo? Então, para que nós possamos avançar um pouco aí nessa questão do elemento de referência e do elemento de relação, do sentido e do significado, eu coloquei esse debate introdutório aí para vocês e eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, tá certo? Eu coloquei duas imagens, a primeira vocês estão vendo aí já, né? E algumas perguntas que eu gostaria que vocês opinassem, tá? As perguntas são relativas justamente a esse aspecto da referência e da relação. Então, vocês têm lá, por exemplo, perguntas como quem pode ter escrito ou quem pode ter produzido esse enunciado, tá? Com que objetivo? Por quê? O que é que você reconhece aí na imagem ou na linguagem que fez você dizer isso, tá? E se você acha que essa forma de produzir esse enunciado, né, a maneira como esse enunciado foi colocado, ela é apropriada ou não. Então, Natália, Vana, eu gostaria que vocês opinassem antes de eu dizer alguma coisa em relação a isso, tá bom? Qualquer uma de vocês que... Professor, posso só falar rapidinho? Pois não, Gabriel. Bom dia, gente. Bom dia, professor Jorge, Evana, Natália. Ainda não entrou toda a turma, né? Bom dia, professor. Gente, só para dar aquelas boas-vindas já tradicionais e dizer que o nosso módulo de setembro, obviamente, está confirmado. Eu não estou aqui com o nosso calendário, então não estou lembrando quais são os dias e a disciplina. Eu acho que é uma disciplina, se eu não me engano, de coesão e coerência, mas eu vou confirmar essa semana e passo para vocês. E ainda estamos aguardando uma posição da Coordenação Geral da Pós sobre aulas presenciais, na verdade híbridas, né? Tanto presenciais quanto remotas. Começamos agora na graduação, semana passada, com alguns está caminhando bem, com alguns ajustes, mas está caminhando bem. E creio
que em setembro, mesmo que temos uma turma de 12 alunos, apenas 2 querem estar presentes. Eu creio que vai haver, tá, gente? Eu não posso dar certeza, porque ainda não foi nada definido, mas eu creio que a partir de setembro a pós também vai ser híbrida, tá? Mas aí a gente vai conversando durante esse mês até o nosso próximo módulo. E, como sempre, qualquer dúvida, falem comigo. Vocês estão se aproximando, né, do final do curso, então eu já aconselho, e depois eu vou colocar isso no grupo também, eu já aconselho a vocês irem pensando nos temas, vendo quem serão as duplas ou trios para fazer o artigo final, tá? Vendo quem podem ser os possíveis orientadores, falem com os professores que já deram aula para vocês, falem comigo para tirar qualquer dúvida. E é isso. Qualquer outra novidade ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem, a gente vai se falando durante esse mês até o próximo módulo. Tudo bem? Ok, professor. Gente. Então é isso aí. Aproveitem a aula. Assim. Obrigado, professor Jorge, e um bom sábado de aula pra gente. Obrigado, gente. Obrigado, professor Gabriel. Bom sábado para você também. Vamos, Natália e Ivana. Podem se manifestar. Vai, Natália. Bora, Vana, nós duas, vamos conversando. Não, uma de cada vez. Uma de cada vez? Não podem ser as duas ao mesmo tempo, senão ninguém vai se entender. É verdade. Rapidinho, professor. Ivana, pode falar. Então, professor, eu vi esse texto e ele é bem conhecido nas redes sociais. Uhum. E ele fala muito com as pessoas, né, com a gente, porque ele fala uma verdade. O casal é conhecido no divórcio, né, que é quando você sai da sua zona de conforto e você vai ali em busca dos seus próprios interesses, sem, às vezes, pensar no outro. A mesma coisa acontece com os irmãos, né, na hora da herança. Uhum. Os filhos na velhice. Certo. Todos eles vão puxando praticamente para o mesmo significado. E os amigos nas dificuldades, né? Como teve até um caso mais recente de um DJ que ele agrediu a esposa. Sim. E ele vendia as músicas dele, inclusive a maioria dessas músicas atuais, as mais conhecidas, elas são de autoria dele. E os cantores, assim, todos eram amiguíssimos dele. Aí, quando ele teve esse problema, que foi gravíssimo, né, ele agrediu a esposa dele na frente da filha, e então todo mundo abandonou ele, tipo, ninguém queria, assim, mais associar a sua imagem à imagem dele. Então, eu vi muitos textos na internet falando, né, olha o valor da amizade. Você só é amigo enquanto a pessoa está ali lhe servindo. A partir do momento que essa pessoa tem um problema sério, grave, você já quer se desvincular da imagem. E isso serve também para a vida. Certo. É o que eu entendi do texto, mas eu gostaria de ouvir, sim, o que o senhor tem a dizer já sobre o texto, mas na nossa língua portuguesa. Mas eu vou esperar a sua explicação. Você disse que o texto, todas esses elementos levam ao mesmo significado. Qual seria esse significado? Significado? Você disse, lembra? Que você... Sim. Uhum. Então, não, qual seria? Eu estou falando de uma forma bem simples. O significado é de dizer que você... Ai, não sei explicar. Tudo bem. Vamos já chegar lá. Realmente não é uma coisa muito simples de fazer, tá? É simples, mas eu não estou sabendo colocar. Certo. Não é simples. Não é uma coisa simples, mas nós vamos já verificar isso aí, tá bom? Não se preocupe. Professor? Oi, Natália.
Não seria essa questão desse significado? Eu pensei da seguinte forma, não sei se a Vana concorda comigo, mas eu pensei assim, que ó, o casal é conhecido no divórcio, os irmãos na herança, tudo tem uma sequência, uma lógica, digamos assim. Um começo, meio e fim. Da mesma forma que se conhece o casal no divórcio, tu conhece um irmão pela herança, os filhos na velhice e os amigos nas dificuldades. Então, para te conhecer, cada grupos, cara, eu tô tentando explicar para você, mas eu também tenho que botar direito para fora. Mas bora lá. Não sei se deu para entender um pouquinho, mas para mim, tu conhece o casal pelo divórcio, os irmãos na herança, se vão brigar, se vão se tratar bem, era mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Não sei se está certo, mas foi o que eu imaginei. Pode ter mais Foi isso, Bruna, mais ou menos que tu pensou? A Natália tocou num ponto importante, né? Eu falei como se fosse só no final coisas ruins, mas pode ser que não. Né? Essa questão sim, aí eu já pensei nos dois lados. Você disse coisas íntimas, Vana? Não, coisas ruins, como se no final a gente só pudesse esperar o lado negativo das pessoas, mas pode ser que não. Pode ser que no final você também encontre coisas boas. Tá. Sim. Muito bem. Vocês pensaram de maneira correta, tá? Então vejam que divórcio no caso de um casal, herança no caso de irmãos, velhice no caso dos filhos e dificuldades no caso dos amigos. Então, esses aspectos que foram aí, de certa forma, porque vocês estão vendo que eles estão sombreados, né? Então, esses aspectos, esses vocábulos, eles têm um significado, que é um significado relacionado a conflito, correto? Então, o divórcio é um conflito, a herança, de certa forma, é um conflito, a velhice é uma situação de dificuldade, certo? E a palavra dificuldades que reforça esse aspecto. Então, vejam que a pessoa foi usando, vamos dizer assim, formas um tanto quanto figuradas para chegar a uma conclusão ao final, certo? Que é o vocábulo que realmente significa ou sinaliza aquilo que a pessoa estava tentando dizer nos elementos anteriores. Então, vejam que, se você fizer uma relação entre casal e divórcio, normalmente você se remete a um conflito. Irmãos e herança, normalmente remete a um conflito. Filhos e velhice também se refere a um conflito, sinaliza um conflito, porque não são todos os filhos de acordo com o que está aí, né? Mas nós sabemos que não são todos os filhos que tomam conta dos seus velhos, né? Dos seus idosos. Tem uma série de idosos abandonados pelos filhos. Então, isso também é um conflito, isso sinaliza um conflito. Até que ele conseguiu chegar a amigos e dificuldades, que a Vana muito bem expressou aí a questão de que nas grandes dificuldades, nos grandes problemas, nas grandes tribulações, os amigos, de certa forma, desaparecem. Então, observem que o uso desse tipo de relação no elemento linguístico, que nesse caso aí é verbal, tá? Então, casal, divórcio, irmãos, herança, filhos, velhice, amigos, dificuldades, são relações genéricas que todos nós, né, diante do universo que nos cerca, conhecemos. Então, olha, a semântica, especialmente no nosso caso, a semântica discursiva, ela está justamente aí, nessa relação, né? nesse uso de referências dentro dos elementos que você cria. Então, é importante, tá? Por quê? Porque quando você vai fazer uma revisão, por exemplo, em um
em um texto qualquer, você precisa analisar, como nós já conversamos aqui em outros módulos anteriores, você precisa ir além do que você está vendo, certo? Lembram que a gente já falou sobre isso aqui. Você não pode apenas dizer assim, realmente a frase está bem escrita, né, a pontuação está certa, tem vírgulazinha ali, o plural está correto, os vocábulos estão obedecendo as variações que precisam obedecer, né, as modificações de número, de plural, de singular, né? Tá tudo certinho, não tem nenhum problema. E aí você esquece, tá? Ou você coloca isso de forma secundária na sua análise, que é justamente a relação que o enunciador cria quando ele escolhe os vocábulos que ele vai usar. Então, a semântica é exatamente esse estudo, tá? Então, se vocês já, pelo menos, abriram lá o material, né, da plataforma, vocês viram que é um material bastante longo. Por quê? Porque, na verdade, há vários aspectos na semântica a serem analisados. E um deles, que começa logo assim no início, né, do material, nas primeiras páginas, vocês devem ter verificado ou visualizado lá uma imagem que nós conhecemos como teia semântica, tá? Então, o que é essa teia semântica? Se vocês olharem lá bem, com calma, vocês vão ver que a teia semântica nada mais é do que a intrincada relação que você cria ao manusear a linguagem. Você tem muitos recursos linguísticos, né? Muitas coisas que a linguagem lhe proporciona. Agora, mexer nisso, né? Criar essas relações, é que não são todas as pessoas que conseguem. É por isso que a gente ouve muito, né? Os revisores chamarem os autores, né? E dizerem assim: o que tu quisestes dizer com isso aqui? Olha, eu não consegui entender. Isso está ambíguo. Olha, tu estás usando aqui uma relação polissêmica, mas ela não está clara. Então, existem milhões, dezenas, centenas, milhares de ferramentas na linguagem que muitas vezes a gente ouvida, né? A gente deixa passar. E para o revisor, isso é de extrema importância. Então, observe. Existe essa relação, né, que a pessoa criou. Então, ela criou imagens, tá? Produzidas pelo uso dos vocábulos, que são imagens de conflito, para que ela pudesse, então, dizer que os melhores amigos se conhecem, né, se vê, se observa nas dificuldades, que é uma coisa que as pessoas conhecem no universo de maneira genérica, correto? Então eu pergunto para vocês, quem vocês acham que pode ter produzido esse enunciado? Claro que pode ter sido qualquer pessoa, tá? Mas vamos tentar pensar em algo mais específico. Quem vocês acham que pode ter produzido esse enunciado? Provavelmente, claro, né? Professor, eu acho que seria alguém que estava passando por alguma situação dessa aí. Perfeitamente. Aí ele falou, mas... Fez um desabafo, vamos dizer assim. Sim, fez um desabafo. Alguém que estava passando por alguma dessas situações. Pronto. Você concorda, Natália? Sim, professor. Com certeza. Com certeza foi isso, eu também acho. Assim, a gente costuma, em semântica, a gente costuma sempre dizer provavelmente e muito provavelmente, tá? Então, vejam bem, a pessoa, tá? E isso também é uma coisa que a semântica discute. Então, vejam, provavelmente uma pessoa que estava passando
por um conflito, tá? Que pode ser qualquer um desses aí, que ela mencionou, tá? Por isso, eu acredito a Havana tenha mencionado o exemplo do DJ que agrediu a esposa, tá? Isso. Quer dizer, os amigos todos o abandonaram, vamos dizer assim. Então, a pessoa provavelmente fez um desabafo, e essa deve ter sido a intenção da pessoa, né? Fazer esse desabafo, ou, ao mesmo tempo, chamar a atenção, certo? Para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado na escolha dos amigos. Tá bom? Então, isso é importante. Para quem isso foi escrito? Para quem vocês acham que esse enunciado foi dirigido? Para todas as pessoas, né? Claro, provavelmente as pessoas adultas, né? Porque uma criança pode ter passado pelo primeiro conflito, né? Mas não pelos outros, certo? Uma criança de pouca idade, que eu quero dizer. Então, muito provavelmente, isso foi um desabafo em forma de alerta para que as pessoas adultas, né, tenham um pouco mais de cuidado na hora de, vamos dizer assim, trabalhar esses conflitos, né? Porque isso também é importante. Então, olha, vejam que o que é que a semântica quer? A semântica quer discutir o efeito ou as consequências que essas relações ou que o uso desses vocábulos, né, possam produzir no receptor, naquele que ouve isso aí. É claro que as pessoas, né, especialmente nas redes sociais, elas leem as coisas de maneira casual, né? Alguém lê isso aí, aquilo não disse nada. Ou simplesmente a pessoa leu e achou que não tinha nenhuma importância. Justamente aí é que entra o revisor em um caso de revisão, né? Então, em uma situação de revisão. É observar se o uso dessas relações está produzindo o efeito claro, ou escuro, ou ambíguo, né? Então, de que maneira essas relações podem ser melhoradas? E é a isso que nós chamamos de semântica discursiva, tá? Então, vejam que vocês disseram aí ainda há pouco, significado. Vocês falaram em significado, o tempo inteiro usando a palavra significado, não foi isso? Lembram? Sim. Muito Isso. bem. Isso, muito bem. Vejam que, normalmente, um enunciado, ele tem sentido, tá? Então, quando você observa a mensagem, né, produzida de maneira global, você não fala em significado, você fala em sentido. E as palavras, de maneira individualizada, ou na relação que elas têm uma com a outra, é que produz significado. Isso é uma discussão um tanto quanto complicada e complexa, tá? Porque vocês estão acostumadas, todos nós, né, estamos acostumados a ouvir a palavra significado apenas. A pessoa quis expressar tal significado. Isso tem tal significado. Na verdade, tá, nós precisamos fazer uma diferenciação entre sentido e significado. Então, qual foi o sentido disso daí? Então, quando se fala em sentido, normalmente a semântica adota a palavra sentido na observação da intenção do enunciado. Então, qual foi a intenção que a pessoa teve? Claro que, normalmente, você, ao fazer uma revisão ou estabelecer algum tipo de reparação, né, ou de ratificação, ou de retificação também, você está dentro de um contexto todo, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma revisão
em um TCC. Então, você sabe para quem vai ler aquele TCC, tá? Qual é o ambiente em que ele vai acontecer. Então, aí você vai buscando outras variáveis, que aí já fazem parte do discurso. E aí, de posse disso, é que você vai, então, observar os elementos linguísticos que foram escolhidos, tá? As ferramentas, se o estilo está apropriado, se o uso dos vocábulos e das relações que eles criam está correto. Então, a mensagem de forma global, quando ela é vista de forma global, contextual, a semântica usa o termo sentido, quer dizer, qual foi a intenção do enunciador ao fazer aquele enunciado, tá? Então, é muito complicado, porque a gente costuma, inclusive, brincar que na semântica as pessoas, os estudiosos, acabam discutindo quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Então, vocês vão observar lá no material de vocês que a linguagem ela tem vários conceitos, tá? São muitos, vocês vão observar lá. São muitos e muitos conceitos, né? Desde a época do Saussure, com o estudo, desculpa, com o estudo do signo linguístico, certo? E de todas aquelas consequências que vieram depois dele, né? Dos estudos da semiótica, do próprio discurso. Então, foram muitas as consequências que vieram depois. Porém, na semântica, a gente costuma brincar, né, com relação ao que vem primeiro, o ovo ou a galinha. E aí a gente acaba não chegando a nenhum lugar, a definição nenhuma. Então, para deixar as coisas de forma mais amarrada e mais simplificada, o que nós queremos com a semântica, em especial a semântica discursiva, é justamente encontrar o elemento que produz o sentido. Tá? Então, aqui vocês estão vendo que há essa relação com os vocábulos, a relação de conflito. Então, essa é a intenção, é um desabafo em função de uma situação de dificuldade, né? De um conflito. E o uso do vocábulo que ele está colocando aqui, né? Então, vejam que casal não é antônimo de divórcio, irmãos não são antônimos de herança, filhos não é antônimo de velhice, certo? Se nós formos considerar apenas o uso do antônimo, certo? Então, aí vocês vejam que, se nós formos falar linguisticamente apenas, né? Quer dizer, analisar apenas o vocábulo em si, não há aí nenhum uso de antônimo, né? A antonímia não está aqui. Porém, nós podemos perceber que há uma relação de antagonismo com esses vocábulos, certo? Como se eles fossem antônimos, contrários. Então, casal e divórcio é um contrário. Irmãos e herança é um conflito, é um contrário, de acordo com a intenção que o autor teve, tá? Então, nós pensamos em sentido para o todo e significado para os vocábulos ou para a linguagem, né? E a relação que foi criada com aquele uso, com aquela linguagem, com aquele elemento da linguagem. Vocês entenderam? Entendi, Sim, professor. Estava Então, até anotando aqui, porque eu sempre fico confusa. Pois é, então vejam que antes de você produzir um enunciado, tá? Antes de você expressar linguagem de qualquer forma, você teve um pensamento, tá? Então é por isso que eu disse ainda há pouco o que vem antes, o ovo ou a galinha, porque a gente não sabe bem se a pessoa primeiro pensa e depois expressa, ou se a pessoa expressa e aquilo vem de acordo com a expressão, tá? E a neurolinguística, a análise do discurso, a própria semântica, a semiótica, discutem muito isso.
tá? É o tal do percurso gerador de sentido. Então, vejam, para nós da semântica, tá? A gente pensa que primeiro houve uma intenção, primeiro houve um pensamento, para depois uma expressão, tá? E essa expressão, ela acontece, vamos dizer assim, quando você trabalha essas relações da linguagem, que podem não ser verbais, né? Você pode criar uma relação, como nós vamos ver daqui a pouco, você pode criar uma relação que seja visual, certo? Gestual. Vocês sabem que linguagem não é apenas verbal, né? Ela é visual, gestual, certo? Assim sendo, olá, Vanessa, assim sendo, nós da semântica buscamos essas relações e verificamos, no caso das revisões, né, se elas estão apropriadas ou não, tá? Um outro aspecto importante é você observar se, é claro que é necessário você saber em que contexto, né, aquilo tudo aconteceu. Mas toda vez que você produz um enunciado, você expressa uma relação sua com aquele enunciado, com aquela mensagem. Claro que vocês acabaram de me dizer aí que provavelmente é uma pessoa, ou foi uma pessoa que estava passando por uma situação de conflito, certo? E que observou os comportamentos, né, e viu que eram comportamentos negativos, tá? Decepcionantes, vamos dizer assim. Então, que mostram, que expressam aí a natureza das pessoas, certo? Então, a pessoa teve uma relação, certo? Quando ela fez esse enunciado, tá? Que relação é essa? É aquilo que está acontecendo para que ela expressasse aquela intenção, para que ela tivesse aquela intenção, tá? Então, vamos dizer assim, essa relação, ela passa pelo contexto da situação, tá? Então, a pessoa pode estar envolvida, né, em alguma situação de conflito. Podia ser uma pessoa, né, que estava só observando, quer dizer, era amiga da pessoa que estava passando pelo conflito, e pela narrativa da pessoa, o amigo, então, disse, realmente, você conhece o casal no divórcio, os irmãos na herança, os filhos na velhice, e os amigos nas dificuldades. Podia ser apenas um observador, né? Como a gente costuma usar, tá? Alguém que está olhando a relação, certo? Agora, para a semântica, quando se fala em elemento relacional, quer dizer, um elemento de relação, nós estamos pensando no enunciador, tá? Então, essa pessoa que fez essa manifestação, ela provavelmente estava passando por uma dessas situações aí, ou por uma situação de conflito, tá? Que ela, então, desenhou dessa forma. Isso é o elemento de relação, tá? É a relação que ela tinha com aquela situação, correto? E, ao mesmo tempo, ela tem uma referência, um elemento de referência no universo, tá? Então, vocês devem lembrar, porque nós também conversamos um pouco já sobre isso, cada um de nós tem uma bagagem diferente, tá? Ninguém tem o mesmo repertório em relação ao universo. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Sim, professor. Pois é. Sim. Isso. Então, o que é que acontece? É aquela história da teoria da recepção, né? Quando você lê um livro, você interage com aquele livro, com aquela obra, você interage com a trama, você interage com os personagens, cada um de uma forma diferente, certo? Porque você tem o quê? Referências distintas em relação ao universo, tá?
cada um tem uma referência. Sabe aquela coisa assim, ele é a minha referência pai, tá? Eu não tenho pai, mas aquele amigo meu ali, aquele, sei lá, aquela pessoa conhecida é a minha referência de pai, é a minha referência de professor, é a minha referência de amigo. Então, para cada contexto, você tem um elemento de referência que é pessoal, que é seu, que é do enunciador, tá? Vamos dizer assim. E aí, quando ele tem uma relação qualquer dentro desta referência, ele busca expressar isso de alguma forma, usando as ferramentas e os recursos que a linguagem oferece. Será que está dando para vocês me acompanharem? Sim, professor. Muito bem. Tudo ok. Tá. Então, é muito importante que vocês, como revisores, enxerguem isso, tá? Então, aqui, eu acho que está bem claro, né, que a pessoa está mostrando uma situação de conflito, como vocês mesmos já observaram. Então, embora ela esteja usando palavras que talvez não tivessem nenhum tipo de relação, né, nenhum tipo de associação, essa associação aparece aí quando a gente entende a mensagem, tá? Então, há um sentido, né? Há uma intenção aí nessa mensagem, certo? Que foi criada, né, ou que foi expressada pelo significado que a pessoa utilizou na hora de escolher os vocábulos e como ela relacionou esses vocábulos, tá? É por isso que na nossa próxima semana, no nosso próximo sábado, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre um dos principais recursos que nós temos para realizar essas associações, tá certo? Muito bem. Alguém ainda gostaria de dizer alguma coisa sobre essa imagem? Senão eu gostaria de mostrar a outra. Então, lembrem, tá? Sentido é da mensagem, é da emoção, é da intenção do enunciador e do enunciado, claro, né? Significado é o elemento individual, tá? Ou seja, neste caso nosso aqui, os vocábulos utilizados e a relação que o enunciador criou ao usar os vocábulos daquela forma. Então aí, por exemplo, olha, a semântica, ela discute algo chamado, por exemplo, de pressuposição. Então, se você diz assim, João não bebe mais. É claro que nós vamos pressupor, né, de forma correta, inclusive, que ele bebia antes, certo? Agora, ele bebia muito, ele bebia pouco, ele era alcoólatra, ele se tratou, isso são coisas que vão aparecendo depois, né, dentro do contexto. Portanto, a semântica, ela está justamente aí, tá? Então, é a relação que você cria quando você trabalha com a linguagem, certo? Ou as relações que você cria, né? Estamos falando, vamos tentar usar, então, termos diferentes. Então, são as associações que você faz ao usar os elementos da linguagem em busca de produzir significados que vão levar, em última análise, ao sentido que você quer, ou que você teve a intenção de produzir. Então, vou repetir, tá? A semântica, ela discute, ela analisa, ela debate as relações, as associações que você cria
tá? Ao escolher os elementos linguísticos, os elementos da linguagem, para, em para produzir o significado que vai conduzir, em última análise, ao sentido que você quis com a intenção que você teve ao produzir o enunciado. Então, sentido é uma coisa e significado é outra, tá? Então, ele teve o significado que ele pensou, que ele quis, que ele mostrou foi esse. Não. Aquilo foi o sentido, tá? Qual é o sentido disso? É desabafo, é conflito, é raiva, é alegria, é indiferença. O que foi que ele utilizou para produzir o significado que fez as pessoas visualizarem aquele sentido? Aí está a semântica discursiva, tá bom? Professor, Posso ter... Oi, diga. essa aula, ela é dada no ensino médio? Qual aula? Essa de Semântica? semântica? Não. Não? Não, porque veja bem, lá no ensino médio você trabalha esses recursos de maneira individual. Então, por exemplo, você explica o que é um antônimo, você explica o que é sinônimo, tá? Você estuda as figuras de linguagem, mas apenas conceitualmente. Você não debate essa associação que as pessoas criam na hora que usam isso. Você não discute se aquilo está apropriado ou não. Você não discute se aquilo é correto dentro daquele ambiente para expressar aquele sentido, se a pessoa está usando coisas que não tem nada a ver ou não, certo? Então, lá no ensino médio, você trabalha o conceito dessas coisas individualmente. Então, o que é sinonímia, o que é antonímia, né? O que é hipérbole, o que é catacrese, o que é pleonasmo, não sei o quê, tá? Mas você não coloca, você não discute, porque os alunos ali naquele momento não têm essa condição. Você não discute esse envolvimento todo da linguagem, né? Então, eu estou tentando utilizar outra palavra que não seja relação, né? Eu estou dizendo associação, porque nós ainda há pouco falamos do elemento de relação. Então, vejam, na semântica, nós temos 4 elementos básicos de análise: sentido, significado, elemento de referência e elemento de relação. Tá? Então, olha, essa frase aí, né, esse trecho aí, poderia perfeitamente ter sido produzido por um filósofo, certo? Poderia ter sido produzido por um assistente social. Por quê? Porque todos esses, tanto o assistente social quanto o filósofo, têm essa referência, certo? Professor, é Oi. elemento de referência, elemento de quê? De relação. Tá, obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque, olha só, eu agora vou mostrar outra imagem, e aí eu vou dar 2 minutos para vocês refletirem um pouco sobre essa primeira discussão que nós tivemos, para que vocês, então, façam a análise que eu acabei de fazer, tá bom? Para essa outra imagem, que eu vou mostrar agora e que vocês com certeza já viram e já conhecem. Pode passar, professor. Ok, então vamos lá. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? E vou abrir a outra imagem agora.
Todos estão vendo aí a imagem? Sim. Sim, professor. Pronto. Então, com base agora nessa nossa primeira discussão, eu vou dar 5 minutos para vocês considerarem aí essa imagem e fazer análise, tá? Então, eu vou dar 5 minutos para vocês olharem a imagem, pensarem na imagem, e com base nessa primeira discussão que nós fizemos, vocês vão, então, fazer a análise de vocês, tá bom? Tá? Vocês, se quiserem escrever aí o que vocês vão dizer, tá? 5 minutos. Tá bom. Eu já fiz 3 interpretações dessa imagem, mas depois eu falo. Certo. 3 interpretações. Isso significa, né, que o teu elemento de referência é bem amplo, né? Sim. Se alguém estiver pronto para falar antes dos 5 minutos, basta dizer, tá bom? Bom dia, Luiz.
Muito bem, então vamos lá. Eu vou começar pela Vana, porque ela disse que ela já fez uma análise bastante ampla, né, dessa imagem aí. Então vamos lá, Vana. Oi, professor. Enfim, quando eu abri a imagem, a primeira impressão que eu tive, assim, foi de uma mãe protegendo a filha de algum tipo de violência. Certo. Aí, depois eu fui olhar de novo, pode ser também que essa criança que aparece lá atrás seja a própria mulher adulta quando foi criança, né? Então, ela já tem um histórico de violência em casa, não sei, em algum lugar, e isso daí continuou com ela até a fase adulta. Certo. Eu conheço mulheres que, dentro do casamento, elas são agredidas pelo marido, e como a mãe também foi pelo pai, pelo padrasto, elas acham que isso daí faz parte do ciclo, né? Apesar que nós já estamos em 2021, mas parece que elas, em algum momento, elas ficaram presas no tempo. Ontem aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu fiquei um pouco chateada, mas depois eu fiquei pensando, né? E eu tive assim várias interpretações. Vou até compartilhar com vocês aqui. Eu fui olhar o status da minha irmã e ela tinha me marcado em uma postagem. Era um boi, um chifre enorme do boi, na porta de uma casa. E estava escrito assim, era um meme, né? E ela falou assim, mãe, tô voltando para casa. Aí ela pegou e me marcou, né? Ela disse assim, olha, das irmãs, a única que faz isso é a Vana. Né? Ela quis dizer que eu não paro em relacionamentos, né? Que eu tô sempre voltando para casa. Aí quando eu olhei assim, eu não sabia se eu ria, porque eu sei que ela não falou assim com a intenção, sei lá, de me ofender ou alguma coisa assim. Eu acredito que foi uma piada. Só que depois eu fiquei pensando, porque no caso dela, ela mantém sim um casamento, só que assim, o marido dela bate nela, tem mulher fora de casa, tem filho fora de casa. Então, qual é o sentido dela de se manter em um relacionamento? Né? Será que eu prefiro voltar para casa ou continuar no casamento? Entendeu? Então, para ela, eu entendi que a relação de casamento tem um significado. Eu vou continuar no casamento, aconteça o que acontecer. Não importa se ele me agride, não importa se ele tem filho fora de casa, não importa que ele tem outras mulheres fora de casa, mas eu tenho que continuar casada para eu dizer que eu sou casada. Né? E eu não. Eu falei, o primeiro sinal que ele possa me dar, que eu não me sinta mais segura, que eu não me sinta mais feliz, eu tô indo. Eu tô indo para casa. Então, assim, para cada pessoa tem um significado. Eu sou totalmente contra a violência. Eu jamais permitiria que alguém me maltratasse. Né? Ah, mas, Vana, nunca diga nunca. Pode até ser que aconteça algum dia, mas vai ser só uma vez. Eu não vou ficar na situação. Então, assim, eu achei até parecido, porque, assim, o que pode significar, o relacionamento pode significar uma coisa para mim e outra para ela. Eu olhei a imagem, né, e eu me lembrei do que aconteceu ontem. Eu respondi para ela, mas depois eu acabei apagando, porque como eu também respondi no status, várias mulheres vieram falar comigo, umas a favor, outras contra, enfim. Aí, para não criar mais polêmica, eu apaguei tudo e vida que segue. Muito bem. Então vejam que, neste caso aí que a Vana acabou de relatar, tanto ela quanto a irmã tinham um elemento de referência, né? Então, a irmã tinha como referência, talvez, alguma coisa que ela observou na Vana, né? E aí ela criou uma relação imagética para expressar aquilo que ela pensou e quis transmitir, certo? Para a irmã, para a Vana, no caso, tá? Muito bem.
Ivana. Então, você teria que, vamos dizer assim, de alguma forma, decidir. Você acha que é a mesma pessoa ou não? Porque, Sim, veja eu bem, acho que sim, você acha que é a mesma pessoa. é a mesma pessoa. Partindo desse ponto, como você analisaria esse discurso, essa mensagem? Qual é a intenção aí? A intenção é o não à violência, né? Que é uma violência que ela vai seguindo várias fases da vida, né? Um alerta, né? Para Certo. que a violência ela pode começar em casa, desde a infância, e pode ir até a fase adulta, né? Um alerta para que as pessoas não cometam essa violência, que é chega. Ou então, Sim, se viveu aquela violência, é não permitir mais que continue, que a partir dali vai acabar. Não, eu não vou mais aceitar. certo. Então, seria um alerta em forma de apelo ou em forma de, vamos dizer assim, injeção de coragem, né? Quer dizer, talvez seria um apelo para que as pessoas não se calassem, certo? Exatamente. Ok, É como se fosse um grito da mulher, né? Dizer, não, chega. E tá. vai naquela situação que eu comentei anterior, né? Da esposa que foi agredida pelo DJ. Né? Ela gritou, ela falou para todo mundo. Então, para ela foi chega, não vou mais aceitar. Entendo. Muito bem. Então vocês estão vendo aí, ó, que o vocábulo que foi utilizado, tá? Eu estou só complementando aquilo que a Vana disse. Então, o vocábulo que foi utilizado aí é um vocábulo muito simples, certo? É um vocábulo muito simples. O que mais fala aí, talvez, seja a imagem, tá? Então, isso daí teria que ser uma análise da semiótica, tá? Para nós da semântica, o que é que interessa? É o uso do vocábulo, tá? E aquilo que ele está, o papel que ele está desempenhando dentro da imagem. Muito bem. Quem mais gostaria de se manifestar? Professor, eu Não. tinha pensado uma mãe e a filha. Eu não tinha pensado na mesma pessoa. Depois que a Vanna falou, eu achei até bem interessante. Eu tinha pensado uma mãe e uma filha que ambas sofressem agressões. Foi o que eu pensei, né? E ali a mãe pedindo por socorro, né? Querendo que essa situação toda acabasse. Eu pensei dessa forma. Certo. Então, Natália, o sentido que você viu aí é um de um apelo. Isso, sentido de apelo. E também, né, como forma de fazer com que mulheres despertem, né, para denunciar, para não se calar diante do problema. Ok, muito bem. Depois eu vou então fazer a pergunta que eu quero fazer depois que todos se manifestarem. Tá bom. Mais alguém? Alguém tem alguma opinião diferente? E, professor, Diga. eu vejo o seguinte, essa questão da mão, e dá para ver assim no fundo da imagem o olho roxo, né? Também é aquela questão da mãe que apanha às vezes para defender a filha, e a filha acaba crescendo assim, meio reprimida e sem entender que aquilo é uma coisa negativa e que ela vai acabar passando por isso um dia, né? Porque acaba Certo. achando que é natural. Ela está Ok, se sacrificando pela filha, né? Também é uma possibilidade. certo. Muito bem. Boa observação, Luiz. Vanessa, você quer se manifestar? Ou você concorda com tudo isso? Não tem nenhuma opinião diferente? Quando eu olhei, quando eu vi a imagem, eu pensei também, eu pensei em várias coisas. Uma delas eu pensei quando eu vi a criança ao fundo, pensei que podia também envolver um protesto contra a pedofilia, mas aí eu vi a, a imagem da frente, né, que é uma mulher mais velha, que não, para mim não é uma criança, né? E tá com o olho meio roxo, então
não a violência contra as mulheres, né? Em geral. E também isso que o Rodrigo acabou de falar, eu não tinha pensado ainda, mas faz sentido também, né? A criança que vê a mãe sofrendo violência doméstica e fica traumatizada. Aí eu estou pensando aqui. Pode falar, Vanessa. Tá pensando em quê? Nessas coisas, cada coisa que eles vão falando, eu vou acrescentando aqui também Certo, muito bem. na imagem, as várias interpretações, né? Tá. Muito bem, então olha só. Uma próxima pergunta para vocês antes de nós discutirmos um pouco. Baseado ou com base em todas essas observações que vocês fizeram, se eu pedisse para vocês substituírem essa palavra não por outra palavra, qual vocês usariam? Reflitam aí por 1 minuto e vou pedir que vocês se manifestem, tá? Então vamos imaginar que você está só com a imagem, né? Você já sabe qual é a intenção. Isso é uma campanha publicitária, vamos imaginar, tá? É uma campanha pública, tá? E aí você já sabe o que é que a campanha precisa dizer, né? Para que é que ela vai servir, não sei o quê. E aí você precisa escrever alguma coisa aí nessa mão. Vocês sabem que isso, na verdade, já existe, né? Que não é o não, mas é aquele X vermelho, certo? Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso aí pelas redes ou pela televisão, né? Pela mídia, que hoje em dia foi a polícia, a justiça, né? Os órgãos todos têm buscado formas de dar à mulher a oportunidade de denunciar violência, né? Então, uma dessas possibilidades é ela ir para uma janela, por exemplo, do seu prédio e botar a mão com aquele X vermelho. Ela ir comprar um remédio, né, na farmácia ou fazer compras em algum lugar e mostrar a palma da mão com o X vermelho. Vocês já devem ter visto isso, né? Muito bem, mas não é o caso nosso aqui, tá? O que nós temos é a mão espalmada e a palavra não escrita. Se vocês tivessem que substituir essa palavra não por uma outra palavra dentro deste limite que vocês estão aí colocando, tá? Essas análises que vocês fizeram. Que palavra vocês usariam? Eu usaria chega, pare, socorro. Pare isso. Eu pensei em pare. Pare com uma exclamação. Eu tinha pensado em chega também, professor. Eu pensei nas 3. Alguma outra ideia, alguma outra possibilidade, além dessas que vocês colocaram agora? Muito provavelmente, né, a melhor alternativa, de acordo com a imagem, né, ou o gesto, seria pare, né? Seria pare ou chega, com o mesmo sentido, né, com o mesmo significado, desculpa. Então, a mão espalmada, ela transmite a ideia de pare, né? Não pode, chega. Muito bem. Olha só, vamos observar aí o seguinte. Vocês estão vendo uma pessoa aparentemente adulta, né? Dizendo não. E ao lado, uma pessoa que aparentemente, pela sombra, né? Ou pelo desenho ali, parece ser uma pessoa de menos idade, vamos dizer, uma criança, tá? Perfeitamente. Então vamos lembrar aqui do caso mais recente, né? De violência contra a mulher. Alguém sabe dizer qual foi? Que acabou de ser
vamos dizer assim, elucidado, desvendado? O caso da mulher com DJ Iver? Não, Não. não. Esse É já ficou para trás, embora não menos importante. das indígenas? Das indígenas. Teve um caso também que elas Que- sofreram abuso Mas foram sexual. várias ou foi só uma? Se eu não me engano, foram duas, em Duas. momentos diferentes. Tá. Bem, vocês devem ter lido, né? Vocês devem ter tido conhecimento do caso daquela índiazinha de 11 anos, certo? Que foi, de certa forma, abduzida, vamos dizer assim, certo? Foi obrigada a tomar cachaça, depois foi violentada por 5 homens, inclusive um tio, e depois atirada de um penhasco de 20 metros e morta. Isso foi noticiado aí na TV, nos jornais, tá? Na mídia, na imprensa, e isso reflete algo que talvez esteja aí nessa imagem e que vocês talvez, por causa de uma análise muito específica, acabaram não vendo. É claro que a mão espalmada dizendo não significa para e chega. Porém, e aí é que vem a contribuição da semiótica para a semântica, né? Esse sentido está bem claro, né? Então, para, chega, nunca mais, não faça isso, está proibido, sei lá. Mas há aí uma relação na imagem que traz um outro sentido e que não está, vamos dizer assim, tão explícito, mas também serve para a mão espalmada com a palavra não. E que, pelo menos para mim, observando tudo, a imagem e tudo mais, tá? É o que é o alerta, né? Então, vocês foram muito bem quando vocês observaram lá no fundo da imagem o olho roxo, tá? Quando vocês analisaram a palavra não, com a mão espalmada, né? Isso é um alerta. Seria o caso, por exemplo, dessa criança que Ah, ela está. Ela não está de frente, né? Na verdade, ela não está em horizonte. Não, como é que se fala? Esqueci, diagonal. E a cor dela, né? Uma cor já cinza, mostra, dá essa sensação, né, de ela está, tristeza. ela está em um plano secundário na imagem, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, ela está aparecendo de forma clara, né? isso, né? E mostra justamente essa questão, né, dos abusos em relação às crianças, né? Principalmente do sexo feminino, né? Que Uhum. muitas das vezes quando a gente fala de violência, né, doméstica e contra a mulher, a gente fala sempre da mulher adulta, né, na maioria dos casos. Muitas Sim. das vezes acontece, né, com as crianças e muitas vezes os pais, né, eles não não percebem, né, que essa criança ela sofre abuso principalmente dentro da família. Então essa imagem dessa menina dá essa sensação, né, de que ela está nesse segundo plano, essa essa violência, né, que acontece e é muito comum, infelizmente, no nosso país, né, é sempre deixar no segundo plano, né, essa menina que naturalmente as crianças, né, são um símbolo de felicidade, de alegria, e já não é o caso dessa menina, né? Então, ela já carrega esses traumas, essa violência, né? Tanto pela cabeça baixa também, esse rosto não parecendo só uma parte, né? Perfil, Sei. né?
Isso. A imagem está de perfil, no caso, né? Não está de frente. Isso. Muito bem. Então, nós poderíamos dizer que essa imagem aí, e essa palavra, a mão espalmada, elas representam o mesmo elemento de referência, correto? Ou seja, a violência doméstica ou contra a mulher, correto? Esse é o elemento de referência, né? Tá certo? Sim. Certo. É a referência que nós temos, né? Então, tá todo mundo falando nisso. Então, isso é um elemento de referência, né? Não quer dizer que isso aconteceu comigo ou com vocês, mas é um elemento de referência que nós temos, certo? Agora, se vocês, ou qualquer um de vocês, tivesse tido essa experiência, vocês poderiam falar um pouco melhor sobre isso ou expressar um pouco melhor. Aí seria um elemento de relação. Entenderam? Sim, Professor, eu não professor. fiquei sabendo dessa criança, por isso que eu não. Não é? Eu não fiquei sabendo dessa criança aí. Não, na verdade, esse foi o último caso agora que foi colocado na imprensa, tá? Mas isso acontece diariamente, nós sabemos. Então, uma criança índia de 11 anos, se não me falha a memória, eu não sei se foi em Santarém ou se foi numa região próxima a Paragominas, ela foi... havia dois homens adultos, né, e dois adolescentes, e aí os dois homens ofereceram R$ 100 para que os dois adolescentes conduzissem a menina até o lugar onde eles estavam, tá? Aí eles conseguiram fazer isso, levaram a menina até lá. Lá ela foi obrigada a tomar cachaça, certo? E, é claro, ficou, de certa forma, dopada, né? Embriagada, e ela foi violentada. E aí o tio dela, que provavelmente estava à procura, ou, enfim, chegou lá neste lugar, né? No mesmo momento, e em vez de fazer alguma coisa, participou, né? Da ação. Então, todos já foram presos, certo? E todos já foram, inclusive o tio primeiro negou, mas depois confessou que também participou. E depois que eles tinham estuprado a menina, eles a jogaram, ela devia estar provavelmente sem sentidos, né, ou quase sem sentidos, e eles a atiraram do penhasco, que era um penhasco de 20 metros, e aí então ela morreu, certo? Foi isso que aconteceu. Mas olhem só, então o nosso elemento de referência é esse, a violência contra a mulher, contra a violência doméstica, certo? O elemento de relação dependeria muito daquilo que vocês já vivenciaram ou não, se vocês conhecem algum caso próximo a vocês, né? Ou se vocês mesmos já passaram por isso, e aí você então faria a verbalização, né, do seu sentido no seu enunciado, tá? Então, a ideia aí, vocês observem, né, é que primeiro há um apelo, né, como nós já vimos, um alerta, certo? Porém, se nós observarmos a imagem, nós vamos perceber que a intenção é um alerta, tá? Em qualquer idade, não é isso? Então, a violência doméstica ou a violência contra a mulher, ela não necessariamente acontece se a pessoa é adulta, certo? Ela pode ocorrer e acontecer se a pessoa ainda for uma criança ou uma adolescente, né? Como está dando a entender a figura. Então, vejam que, como eu disse para vocês, né, isso aí mata dois coelhos com uma cajadada só. Nós temos a violência doméstica, que pode ser pensada em relação à imagem da pessoa adulta, né, bem observado pelo Luiz, o olho roxo, e, ao mesmo tempo, a violência contra a criança, né, ou adolescente, certo? Então, a violência contra a mulher como um todo, tá?
Então, observem que, para a semântica, essas relações que são criadas ao utilizar o elemento linguístico é o que nos importa, é o que nos interessa, tá? Então, há aqui um sentido, que seria o de alerta, né, ou de pedido de socorro, e, ao mesmo tempo, foi criada ali uma relação imagética, que é objeto, se a cor é cinza, se é azul, se é não sei o quê, mas para a semiótica, né, para a semântica isso não vem muito ao caso, o que interessa para a semântica é que foi criado aqui uma relação de cronologia, vamos dizer assim, tá? Então, provavelmente, ali há uma criança que também foi objeto, ou que é objeto de violência, e essa violência vai persistindo até mesmo na vida adulta. Então, isso aí não quer necessariamente dizer que a criança é filha ou que é a mesma pessoa, tá? O que quer dizer aí é que há uma cronologia de permanência. Então, é isso que, para nós da semântica, interessa pelo sentido que isso cria. Eu volto a dizer, tá? Claro que é preciso que o elemento de relação esteja presente, tá? Cada um tem uma relação, certo? E o elemento de referência aí é genérico. Então, a gente pode criar essa análise por esse elemento de referência. Eu nunca tive nenhum tipo de situação como essa. Então, para mim, a relação que eu vou fazer é a relação genérica. O meu elemento de relação é genérico, tá? Então, nós matamos aí 2 coelhos com a mesma cajadada, porque nós estamos mostrando aí que a violência contra a mulher, né, a violência doméstica, ela não acontece só na vida adulta. Ela pode acontecer ao longo da vida toda, desde que a pessoa é criança, né, desde que a mulher é criança até a vida adulta, tá? E, ao mesmo tempo, isso também é um alerta, como falou a Vanna ainda há pouco, ou a Natália, não me lembro bem, que é um chamado, né, para que as pessoas aprendam a denunciar, ou tenham a coragem de denunciar, certo? Então, como eu disse ainda há pouco para vocês, existe essa campanha onde aparece a mão espalmada com um X vermelho, que é uma maneira ou uma alternativa que foi criada para que a mulher possa denunciar essa violência, certo? E possa pedir o socorro que ela precisaria. Bom, então, assim, nós vamos ainda fazer uma última tarefazinha aqui mesmo agora, tá? Mas eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo entender a diferença entre sentido e significado, elemento de referência e elemento de relação. Porque são esses os elementos básicos, tá? Principais da semântica. E aí eu gostaria, caso contrário, que vocês verbalizassem as perguntas de vocês. E aí nós vamos fazer um último exercício, agora mais pessoal. Olha, como eu cheguei também atrasado, eu queria saber, porque eu li alguns materiais, só que ainda não tem muito claro, assim, se o senhor pudesse, com exemplos mais práticos, assim, deixar mais claro, por favor, essa distinção, esses conceitos. Eu vou te dizer em rápidas palavras o que nós conversamos, tá? Sentido tem a ver com a intenção do enunciado. Então, qual é a intenção que você teve ao produzir aquele enunciado? Claro que isso está dentro de um contexto, né? Você não pode produzir um enunciado
sem contexto, tá? Você não existe linguagem sem situação, não é isso? Então, o sentido, ele é a intenção que você tem, a emoção, né? O sentimento que você quer dar à sua mensagem. O que é que você quer que o receptor entenda com aquilo? Se ele vai entender se você está triste, se você está decepcionado, se você está indiferente, se você está feliz. Então, você tem uma intenção com aquela mensagem, tá? Você tem um sentimento a transmitir. Isso é o sentido. Agora, o uso das palavras, a associação que você faz entre elas, que foi o que nós tivemos na primeira imagem, tá? Quando você fala casal e divórcio, quando você fala irmãos e herança, quando você fala filhos e velhice, quando você fala amigos e dificuldades, essas palavras, elas não são antônimas, né? No estrito senso, mas elas produzem, tá? Um significado de oposto, tá? E transmitem, quando essa associação é feita, colocada da maneira como está lá na frase, no texto, ela transmite a ideia de conflito, tá? Então, o casal, divórcio, conflito. Irmãos, herança, conflito. Filhos, velhice, conflito. Tá? Amigos e dificuldades, conflito. Então, a maneira que você utiliza a linguagem, o recurso que você busca, tá? Na linguagem, para expressar a sua mensagem, tá? É o significado. Então, a gente pode pensar que o significado, ele é a individualidade da linguagem, quer dizer, as palavras que você usa, a associação que você faz entre elas, e o sentido é aquilo que você quer transmitir, é a sua intenção, o que é que você quer que o receptor entenda, tá? Então, isso é sentido e significado. Então, por exemplo, se você disser assim, meu Deus, esse rapaz come como um boi. Então, qual é o sentido? Tá? Você está surpreso, ou você está, assim, perplexo, né? Qual é o que você usou? Você usou ali uma comparação, né? Uma metáfora com uma comparação para expressar, né, o seu sentido. Então, você usou uma figura de linguagem, né, o significado de uma metáfora para produzir aquele sentido, tá? Isso será objeto da nossa próxima aula. Então, se você olhar, por exemplo, aqui, você está vendo a mão espalmada e a palavra não, que significa negação, proibição, né? Pare, chega. Então, você escolheu a palavra não, certo? Que tem o significado de proibição, de chega, de pare, né? De negação, para expressar o sentido de um alerta, certo? Então, o sentido, ele é essa intenção, tá? E o significado é a maneira como você trabalha com a linguagem, certo? Para transmitir essa intenção. Então, uma palavra, necessariamente, não tem sentido, ela tem significado. Ela vai ter sentido quando ela, então, entra dentro do discurso, do contexto, do meio, da audiência, todas aquelas variáveis que vocês já discutiram anteriormente, tá? O elemento de referência é o seu repertório, é aquilo que você sabe, né, do universo, é aquilo que você sabe do seu universo e do universo em geral, tá? Então, neste caso aí, a nossa referência é genérica, porque nós estamos aí, está havendo uma ampla divulgação disso daí nas mídias, né, no universo. Então, a sua referência aí
é genérica e o aspecto é a violência contra a mulher, né? Contra a criança, o adulto, a violência doméstica e a violência contra a mulher. Então, essa é a referência, tá? Agora, o elemento de relação, ele poderia existir de forma genérica ou individualizada. Então, vamos dizer que você tenha tido uma experiência dentro desse aspecto. Então, aí você ia poder falar de maneira mais específica, vamos dizer assim. Então, isso seria o seu elemento de relação, tá? É onde você se encontra ou como você se encontra dentro daquela referência. Se você nunca teve esse tipo de experiência, tá? A sua relação também seria genérica. E aí você poderia falar de forma genérica, não específica, tá? Então, aí nós temos 4 elementos que são os principais da análise semântica. O sentido, o significado, o elemento de referência e o elemento de relação. Tá certo? Então, vamos dizer assim, o sentido é a intenção, o significado é o trabalho com a linguagem para produzir aquela intenção. O elemento de referência é o seu conhecimento de mundo, vamos dizer assim, tanto o mundo genérico quanto pessoal. E o elemento de relação é como você se encontra dentro daquela referência. Ficou mais claro, gente? Sim, muito claro. Obrigado. Sim, professor. Muito bem. Então, vamos tentar agora fazer um exercício mais pessoal, vamos dizer assim, tá? Eu gostaria que vocês pensassem em uma frase, tá? Que definiria vocês. Prestem bem atenção, tá? Eu não estou aqui pedindo que você diga assim, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou alta, eu sou baixa. Não. Eu estou pedindo que você crie uma frase, um trecho, né, uma passagenzinha, um período, enfim, o que vocês quiserem, que possa mostrar, neste momento, um elemento de referência, um elemento de relação, e que vocês expliquem o sentido e o significado. É claro que vocês vão fazer isso assim, quase que de bate-pronto, né? Então não vai ser uma coisa muito sofisticada, tá? Deu para entender? Sim. Muito bem. Então vou dar a vocês aí 10 minutos, tá bom? Ou é muito tempo? 5, tá bom? Quantos minutos vocês querem para fazer isso? 10 tá bom, eu acho, professor. Tá, então lembrem, tá? Não é só escrever. Vocês vão ter que pensar de que maneira, tá? Quais os elementos da linguagem que vocês vão utilizar para transmitir esses 4 pontos aqui que eu vou querer que vocês expliquem. Então, vocês vão dizer, olha, minha frase é essa, tal. Minha intenção, meu sentido é esse, e eu usei assim, assim, a minha referência, a minha relação, de forma bem rápida, bem sintética, tá? Ok? 10 minutos, então.
Quando qualquer um de vocês estiver pronto para fazer a sua análise, a sua apresentação, é só dizer, tá bom? Tá bom, professor. Professor, bom dia. Bom dia. Diga. O senhor pode falar de novo os 4 pilares? Eu entendo como se fossem pilares para essa análise. Sentido, Aham, significado, ok, elemento de referência e elemento de relação. ok. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que esse tipo de exercício não é uma coisa muito fácil, nem muito simples de você colocar assim em público, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo, certo? E vou perguntar a vocês o seguinte: vocês gostariam de fazer isso aqui e agora? Ou vocês gostariam de colocar isso lá na tarefa como um parágrafozinho adicional? Vocês têm uma tarefa, né, que tem prazo até, se não me falha a memória, domingo que vem, tá? Vocês vão ter que postar, né, essa tarefa, vale 4 pontos, está lá, tarefa avaliativa, tá? Se vocês preferirem, vocês fazem a tarefa, aí lá no final vocês colocam um pequeno trecho fazendo a análise de vocês. É melhor assim? Professor, eu prefiro. Eu estou pensando aqui, mas eu não estou conseguindo fazer agora. Eu Tá acho certo. que interpretar alguma coisa que já está feita fica mais fácil do que fazer, não é? Eu acredito que sim, mas lá não está feito, né? Você vai colocar, né? Você Não, vai... eu sei. Eu estou falando em relação aos textos que o senhor já mostrou. A gente Tá, interpretar, entendeu? tá bom. E eu Todos... gostaria de ouvir o seu exemplo, porque eu não entendi muito. Aí o Tá. senhor já falando Aí assim, já facilita fica pra mais gente. claro. Tá certo, muito bem. Eu diria, neste momento, eu diria assim, o mundo dá voltas, nada como um dia atrás do outro. Muito bem. O meu sentido qual é? O de dizer, né, que hoje
as coisas podem dar certo, como podem dar errado. E se elas derem certo hoje, não quer dizer que elas vão dar certo amanhã. Isso é em relação a coisas e pessoas, né? Então, essa é a minha... Prestem bem atenção, tá? Eu disse a vocês uma referência e uma relação pessoal, tá? Então, eu fiz isso de propósito para poder concluir aqui a nossa discussão, porque eu falei aqui ainda há pouco em elemento de referência genérico e elemento de relação genérica, mas que pode ser pessoal, correto? Então, se pode ser pessoal, a cada momento eu tenho uma referência, um elemento de referência e um elemento de relação que podem ser diferentes, tá? Eu não tenho que ter uma referência igual e uma relação igual indefinidamente. Vocês estão me entendendo? Isso é o que faz o discurso ser tão atraente, né? Então, neste momento aqui, tá? Eu disse, o mundo dá voltas, nada como um dia atrás do outro. O que é que eu fiz? Eu fui buscar um clichê, vamos dizer assim, né? Tá? Que expressaria muito bem e de forma bem clara a referência do meu momento, tá? Então, provavelmente, eu me envolvi em um projeto ou tive alguma tentativa, né, alguma coisa que eu quis fazer e que não deu certo, tá? Ou com uma pessoa, né, uma briga, uma coisa qualquer, aí eu disse, ou que a pessoa fez para mim, né, aí eu disse, olha, o mundo dá voltas, nada como um dia atrás do outro, que pode ser em relação a uma coisa, a um projeto, ou a uma pessoa. Então, é a minha referência, tá? Então, a referência qual é? A de que um dia se perde, um dia se ganha, um dia as coisas dão certo, um dia as coisas dão errado, né? Um dia as relações funcionam, outro dia não. Então, isso é a minha referência no momento, do que eu estou expressando, tá? E a minha relação agora é a de que eu estou diante de alguma coisa que não deu certo, que eu tinha uma expectativa, né? Mas que poderá ser diferente em um outro momento. Então, quando eu disse a vocês algo que representasse vocês, tá? Você pode, então, pensar, bom, de forma genérica ou de forma pessoal? Bem, de forma genérica, não representa vocês, representa o mundo. Então, eu disse algo, uma frase, um trecho, que representasse vocês. Então, eu quero um elemento de referência pessoal e um elemento de relação também pessoal. Então, vejam, agora vocês talvez me dissessem uma coisa X. Quando vocês forem postar lá na plataforma, quando vocês forem realizar a tarefa e postar, pode ser que já não seja X, que seja Y. Então, você terá apenas que explicar e justificar qual foi a sua intenção, tá? Então, a minha intenção qual é? Dizer que as coisas podem dar certo num momento e não no outro, ou vice-versa, tá? Isso é uma referência genérica, todos sabem disso. Qual é a relação? Qual é o elemento de relação? Eu teria que dizer que eu passei por uma experiência, que eu tive um projeto que não deu certo, a minha expectativa, não sei o quê. Então, é a minha relação com aquela referência. Correto? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Professor, eu já tinha escolhido uma aqui, que também falou comigo, é mais ou menos isso que o senhor falou. Posso falar? Pode. É assim, evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Então, conversa assim comigo, né? Algumas coisas. Você teria que explicar isso, tá? Para justificar
o sentido que você está dando aí para isso, tá? Que é um sentido de referência genérica também, né? A gente aprende com os erros, a gente cresce com as experiências que tem. Então, essa é a sua intenção, certo? Esse elemento de referência aí, ele é genérico, porque todos sabem disso. Mas você deve ter tido algum elemento de relação que fez você ter essa intenção. Tá entendendo, Vana? Sim. Pronto. Que pode ser uma coisa que você mantenha daqui até a hora de você postar na plataforma, ou pode ser que você pense em outra coisa. Isso vai depender aí, você tem daqui para postar a sua tarefa, não sei, 3, 4, 5 dias, então muita coisa pode acontecer. Então, você pode ter... O que é que eu quero dizer para vocês? Por que eu fiz esse exercício? Para mostrar para vocês que vocês podem ter um elemento de referência genérico com um elemento de relação também genérico. Mas você pode ter um elemento de referência genérico com um elemento de relação pessoal. Você pode ter um elemento de referência pessoal com um elemento de relação genérico. Você pode ter um elemento de referência pessoal com um elemento de relação também pessoal. Pelo que eu pedi para vocês fazerem, o elemento de referência pode ser qualquer um, mas eu pedi um elemento de relação pessoal. Então, a minha sugestão é vocês esperem um pouquinho, né, até a hora de postar, tá? Para decidir se aquilo que vocês tinham pensado agora, nesse momento, é a mesma coisa que vocês querem colocar lá ou se houve mudança. Será que eu me fiz entender? Por isso que... Sim. Por isso que o elemento de relação e o elemento de referência são diferentes, porque nem sempre são a mesma coisa, né? Só queria pontuar isso daqui, que o senhor falou da agora, só que eu acabei perdendo a linha de raciocínio. Não, veja bem, o seu elemento de referência é aquilo que você conhece do universo. Ele pode ser genérico ou pessoal, tá? Vamos dizer, é o ponto de onde você parte, tá? No universo, tá? Com aquela intenção. Agora, o elemento de relação, ele pode ser tanto um quanto o outro, porque depende de você estar envolvido na referência ou não. Tá certo, Alan? Ok. Muito bem. Todos compreenderam isso, gente? Professor, eu queria falar a minha frase. Chega. Porque pode falar. Eu acho que eu não vou mudar, porque é uma frase que eu gosto muito e eu acho que ela sintetiza muito. Talvez seja algo genérico, mas eu acho que sintetiza muito. Sim, pode falar. Quem, enfim, tenta batalhar, né? A frase é: eu sigo em frente, para frente eu vou. Sigo enfrentando a onda onde muita gente naufragou. Muito bem. É um pequeno poema, né? Basicamente. Que tem, inclusive, uma rimazinha. Certo? Exatamente. E qual foi o seu elemento de referência? Assim, nesse caso, professor, eu sou, além de tentar ser um professor, eu sou músico. Certo. E a minha referência é a minha vida como músico, entende? Principalmente nessa questão de pandemia, todos esses problemas que aconteceram. A luta, então, exatamente. A sua referência seria a luta pela sobrevivência, né? Exatamente. A luta pela manutenção da vida, certo? Exatamente. Tá. E a sua intenção aí qual foi? Ou qual é? Quer dizer, qual é a sua relação? É o fato de você ser músico, tá? E ter passado por muitas dificuldades durante a pandemia, né? Sim. Então, isso representou você. Sim. E continua representando, né? Já que você disse que não vai mudar. Qual seria, então, a sua intenção?
Essa é uma pergunta difícil e é por isso que eu queria falar logo agora, entendeu? Porque talvez Certo. eu não... Isso aí, né, Alan, como você está fazendo algo que é pessoal, a intenção é algo que só você pode dizer, entendeu? Uhum, Quando você usa um poema de rima, certo? Com palavras que significam derrota e vitória, luta e esforço, vencer e não vencer, você escolheu fazer isso, tá? Para dar significado à sua mensagem, à sua intenção. ok. Então, você tem que ter uma intenção aí, um sentido. Uhum. Eu sinto que a minha intenção é sempre me manter motivado. Acho que isso é uma frase que me motiva. Não, então a tua intenção, tá? É a motivação, Ok. certo? É falar sobre a motivação, é dizer às pessoas, além de você próprio, né? Dizer a você e aos outros que é importante ter motivação. Então, Uhum. essa é a sua intenção, tá? É o seu sentido. Bom. Entendeu, Alan? Uhum. Certo. Então, se eu fosse sintetizar tudo isso, o meu sentido seria a minha motivação, a motivação no caso, Certo. a referência seria A luta pela vida, a luta pela vida, exatamente, pela e a relação, sobrevivência, né? basicamente, seria a mesma coisa também? Não, a relação é a sua vivência, a sua experiência. Ok. Como eu sou músico, durante a pandemia, eu tive muito pouco trabalho e precisei lutar muito para não naufragar. Isso foi aquilo que eu pesquei, Sim, que eu acho que sim. foi isso que você quis dizer, né? Aham. Então, esse é o seu elemento de relação. Você viveu isso, né? Uhum. Tá? Ok. Tá ok, professor. Vocês, Obrigado. de nada. Vocês conseguiram acompanhar aí o exemplo do Alan? Professor, é Alexandre. Desculpa, do Alexandre. Vocês conseguiram acompanhar aí o exemplo do Alexandre? Sim, professor. Muito bem. Vocês entenderam a nossa conversa? Também. Ótimo. Muito bem, gente. Então, o objetivo desse nosso primeiro encontro era estabelecer esses 4 pilares, como chamou o Alexandre, né, o Alan, não me lembro bem, os 4 pilares da semântica, tá? Então, vocês façam lá a tarefa de vocês, certo? Qualquer dúvida ou qualquer coisa, hoje à tarde eu estarei no chat, tá? E vocês têm lá o grupo de Zap e tem também as mensagens pela plataforma, tá? Qualquer esclarecimento adicional, ou se surgir alguma coisa que nós não discutimos agora, vocês, por favor, me acionem lá para que vocês possam, então, desenvolver essa tarefa até, eu acredito que o prazo que eu dei foi até domingo, eu não me lembro bem, tá? É porque vocês têm a outra, e aí essa outra vai, eu acho que até segunda-feira também, não me lembro bem. Mas qualquer coisa, tá? Qualquer dificuldade, me acionem para que a gente possa concluir esse módulo com tranquilidade. Eu vou parar aqui a nossa gravação, tá? Professor, Diga. então hoje à tarde o senhor está deixando livre para que a gente possa fazer a Isso. atividade, é isso? Exatamente, tá? A ideia é sempre essa, tá, gente? Porque, especialmente nessa primeira semana, que a disponibilidade da sala foi muito, assim, em cima da hora, e o material, além de longo, ele é um pouco complexo, a ideia é nós termos um encontro de manhã para a gente discutir o que for discutir, e aí, de tarde, em vez de vocês virem para a sala e ficarem perdendo não, mas ficarem ocupando tempo com outra videoconferência, que vocês tentem já ir adiantando a atividade para não perder o prazo da postagem, tá bom? Já que eu sei que durante a semana vocês todos devem ter as ocupações de vocês. Então, à tarde, eu estarei no chat,
tá? Caso vocês precisem me acionar. E aí isso quer dizer que eu também estarei no Zap, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem me acionar por qualquer canal, tá bom? E aí vocês aproveitem agora de tarde, né? Depois de descansar, para poder realizar a tarefa de vocês na plataforma, ok? Tá certo, professor. Ok, Obrigada. professor. Eu vou interromper, então, aqui a nossa gravação.